Um bom dia a todos. Eu quero compartilhar com você um pouco da palavra do Senhor, que está aqui registrado no livro de João, no capítulo de número 11, a partir do verso 1, e diz assim: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ou seja, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas-te para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou. E depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estarás salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, que eu não estivesse, para que acrediteis que vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também, para que morremos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que já estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E ele pergunta: Crês tu nisto? E disse ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: Mestre, o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e o consolava, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta ali. Disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse-lhe: Pai, graças te dou por me haveres ouvido, e bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que estava ao em redor, para que creiam que tu me enviaste.
E tendo dito isso, clamou em grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Amém, glória a Deus. Essa palavra é uma palavra tremenda que vem aos nossos corações, porque quando nós falamos de consolar, quando nós falamos de consolação, eu vejo aqui uma atitude que Jesus sempre teve de consolar a todos aqueles que choram. A Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 61, a partir do verso 1, enviou-me para pregar as boas novas aos quebrantados de coração e a consolar todos os que choram. O que aconteceu aqui nesse dia foi exatamente isso. A Bíblia vem nos dizer que Jesus recebe a notícia que Lázaro, seu amigo, ele estava morto. E agora Jesus, estando ali naquele lugar, ele vai até ao encontro de Lázaro, ao encontro onde estava aquele defunto. E a Bíblia diz que Marta e Maria, elas estavam ali naquele lugar triste e choravam porque Lázaro havia morrido. Mas Jesus, sabendo que Lázaro estava ali, ele disse: nós vamos lá agora. Ele conversou com aqueles discípulos que estavam com ele e ele disse: nós vamos lá, porque Lázaro ele dorme. Mas os seus discípulos, eles achavam que era um sono normal, que Lázaro estava dormindo. E eles disseram: Senhor, se ele dorme, está tudo bem. Mas Jesus resolve falar abertamente para eles, porque eles não entendiam o que Jesus estava dizendo. E muitas das vezes é assim, irmão. Muitas das vezes Jesus está falando conosco, Jesus está nos explicando e às vezes a gente não entende a voz de Jesus nos nossos ouvidos. Ele disse: Lázaro está morto. Ele falou abertamente com eles. E agora nós vamos lá. Tomé, como era um homem que desacreditava praticamente tudo, ele disse: Senhor, nós viemos de lá agora e eles queriam te apedrejar. O que a gente vai fazer lá de novo? Eles vão acabar nos matando. Então vamos lá que nós vamos acabar morrendo com o Senhor ali. Mas Jesus disse: nós vamos lá, nós iremos ali. A Bíblia diz que já havia 3 dias que Lázaro tinha morrido. Jesus chegou no 4º dia. Havia uma tradição naquele lugar em que as pessoas que morriam ali, eles tinham que ficar velando durante 3 dias, porque eles criam que o espírito poderia voltar durante aqueles 3 dias. Mas aqui está a resposta para isso. Aqui está a resposta. Por que Jesus chegou depois de 4 dias? Por quê? Porque Jesus, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele nunca dividiu a glória dele, ele nunca vai dividir com ninguém. Se Jesus chegasse no 1º dia, no 2º ou no 3º, todos ali diriam: não, ele ressuscitou, porque já era uma crença deles mesmo, de crer que aquela pessoa poderia voltar. Mas Jesus foi no 4º dia para mostrar para o homem que o poder dele é maior do que qualquer crença. O poder dele é maior do que qualquer poder terreno. O poder dele é maior do que qualquer fé. O poder dele é maior do que qualquer coisa que existe entre os céus e a terra, nos céus e na terra. Jesus, ele tem poder para ressuscitar os mortos. Jesus, ele tem poder para fazer um milagre na nossa vida. Quando Jesus chega ali naquele lugar, a Bíblia diz que ele vê a Maria e Marta e aquele povo que estava com ele chorando. E de repente Jesus olha para aquelas pessoas ali e vê aquelas pessoas ali chorando, e ele diz: não chores, o seu irmão há de ressuscitar. E aquela mulher vira para Jesus e diz assim: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus fala para ela uma coisa que para mim é uma das coisas mais lindas que tem, uma das passagens mais lindas que tem aqui na Bíblia Sagrada, e que ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu chego a arrepiar aqui com essa palavra, porque eu vejo que existem muitas pessoas
que não estão mortas, que não morreram fisicamente, mas elas estão mortas espiritualmente, dentro das igrejas, em cima de púlpitos, fazendo louvor, pregando a palavra, mas estão mortas espiritualmente. E Jesus hoje ele vem te dizer que ele é a ressurreição, que ele é a vida e ele tem poder para te fazer viver novamente. Ele está te dando uma oportunidade hoje de receber essa vida. Quando Jesus chega ali, a Bíblia Sagrada diz que ele fala que ele é a ressurreição e ele completa: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, olha só para você ver, todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E maravilha, glórias a Deus, é uma promessa que o Senhor diz, que nós nunca vamos morrer. Ele está falando aqui espiritualmente, nós vamos morrer essa matéria, este corpo físico, mas o nosso espírito vai voltar a Deus. É por isso que nós precisamos estar sempre vivos com o Senhor, estar cheio do Espírito Santo na nossa vida, porque Ele é o Consolador. Você já deve ter perdido alguém da sua família e é muito triste, porque muitas das vezes quando você chega ali naquele velório, naquele dia, e as pessoas vêm para te consolar, amigos, parentes, e nada daquilo consegue tirar do seu coração a realidade da morte. Você não consegue pensar em mais nada, mas a Bíblia diz que Jesus ele veio para nos consolar. Simplesmente e somente Ele pode fazer isso por mim e por você. Essa morte física, essa morte que traz a separação de um homem com uma pessoa ente querida, ela não é simplesmente uma morte. Aquela pessoa, quando ela morre salva em Cristo Jesus, ela vai para a glória e ela vai descansar no Senhor. E nós sabemos que ela não morre, ela está vivendo, porque na realidade a vida é a vida eterna, é o mundo espiritual. O mundo espiritual ele é muito mais real do que essa vida em que nós vivemos. E a Bíblia vem dizer aqui que os judeus estavam ali e que eles estavam a consolar a Maria e a Marta e aquelas pessoas que estavam chorando. E a Bíblia diz que Jesus chega naquele lugar, ele vê aquele povo chorando, o coração dele fica se condoendo com aquelas pessoas, porque Jesus ele sempre teve compaixão daquele que chora. Jesus ele sempre está do lado daquele que chora. Quando você chora, quando você derrama uma lágrima diante do altar de Deus, o anjo vem e colhe a tua lágrima e leva até o trono do Senhor, e a tua oração é respondida. Jesus ele sempre está para consolar. Meu irmão, Deus ele sempre está com o coração aberto para receber a oração de um crente fiel. Ele sempre está com o coração aberto e com os ouvidos ligados. Ele diz na palavra dele que os ouvidos dele estão sempre atentos para ouvir a nossa oração e para colher as nossas lágrimas e responder a nossa oração. A Bíblia diz que Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Se ele sabia que Lázaro estava dormindo, e ele mesmo falou que Lázaro estava dormindo, mas ele se condoeu com aquelas pessoas. Jesus ele enxerga mais no fundo. Ele viu o coração daquelas pessoas triste, porque eles ainda não tinham visto aquele milagre acontecer. Mas quando Jesus olhou ali e viu que aquelas pessoas choravam, Jesus pediu para que levasse até o lugar em que eles tinham colocado. E uma daquelas mulheres vira para Jesus e diz: Senhor, já é de 4 dias, já tem mau cheiro. E Jesus diz: não tem problema. Sabe por quê? Porque ele ressuscita. Ele traz à vida aquilo que está morto. Pode ter mau cheiro, pode ter 10 anos, pode ter 1 ano, mas se está morto, ele ressuscita. Ele manda te dizer nessa manhã que se o seu ministério está parado, se a tua vida está parada, ele está ressuscitando hoje. Ele está trazendo para você vida e vida com abundância. A Bíblia diz que ele chega e havia uma pedra que tampava aquele lugar. Olha só para você ver o mistério. Além dele estar morto, havia uma pedra tampando e separando para que ninguém mexesse, para que ninguém conseguisse trazer a vida novamente. Muitas das vezes pode ter uma pedra, irmão, tampando e cobrindo você e impedindo você de receber a bênção de Deus, de receber a ressurreição, de receber uma palavra de Jesus para falar contigo, para te ressuscitar. Mas Jesus chegou e ele está chegando na tua vida nesta manhã. A Bíblia diz que Jesus chega e ele diz: tira aquela pedra.
Oramanagaçu de Cantarabia. Quando tiraram aquela pedra, a Bíblia diz que Jesus clamou em voz alta. E ele diz: Lázaro, sai para fora. Irmãos, que maravilha. Aquilo que estava morto, agora saiu para fora. Aquilo que estava morto, agora tem vida. Aquilo que estava morto, que não tinha mais esperança, agora ele tem vida. A Bíblia diz que Jesus mandou Lázaro sair para fora. E quando Lázaro saiu, ele saiu atado ali por ataduras que ligavam ele. E de repente Jesus manda trazer. Eu imagino que Lázaro ele não saiu andando, porque se ele estava atado, como é que ele saiu andando? Ele deve ter saído pulando e saltando de alegria. Porque aonde Jesus está, o mal tem que sair, a morte tem que partir, e a ressurreição vem, e a vida chega, e todas as coisas se fazem novas. E quando Lázaro sai ali para fora, eu imagino que o coração daquelas pessoas se alegraram. A Bíblia diz no versículo 42 que o Senhor diz: eu bem sei que sempre me ouves. O Senhor Jesus olhando e orando. E por causa da multidão que está aqui, ele diz: eu disse essas coisas para que eles creiam que tu me enviaste. E quando as pessoas viram aquilo ali, eles creram. Porque no versículo 45 eles dizem assim: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Então, muitas das vezes, nós precisamos ver um milagre acontecer para que possamos crer que Jesus ele pode ressuscitar. Nessa manhã, Jesus vem dizer para você que ele está ressuscitando os teus sonhos, que ele está ressuscitando todos os sonhos que estavam sepultados, todos os sonhos que já estavam enterrados, que já tinham pedra tampando. Ele manda tirar essa pedra e ele te diz nessa manhã: sai para fora, porque eu te dou vida. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por essas pessoas que assistem esse vídeo agora. Que o Senhor venha resgatar, que o Senhor venha ressuscitar sonhos e vidas nessa manhã. Que todo esse que me ouve aqui por essa manhã, que ouve essa palavra, que ele possa receber no teu coração a tua palavra. E aonde estiver uma pessoa que queira receber o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida dele, que o Senhor possa tocar agora. Envia o Espírito Santo sobre essa vida, Senhor. Acolhe ele, aonde quer que ele esteja agora. Traga vida, Senhor. Traga paz, traga prosperidade. Em o nome de Jesus, alcança essa vida que está me assistindo agora. Em nome de Jesus. Eu sou o pastor Ed Wilson e abençoa a sua vida em o nome de Jesus e até a próxima. Um abraço.